Seja bem-vindo ao Café com Dados. Meu nome é Eric, sou sócio consultor da Lili e hoje vamos ver algo invertido aqui. Se você quer ver algo invertido que geralmente nós vemos em dashboards, é isso que a gente vai mostrar. Qual indicador está faltando aqui? Vou te ajudar a fazer uma análise estratégica inversa ao que geralmente a gente vê. A gente bate o olho nos dados, mas como que eu entendo que não tem aí? Se você tem essa dúvida do dashboard, que a gente já fez uma análise sobre esse, de uma forma diferente, eu vou mostrar para você tudo. Só para quem estiver até o final e para quem colocar o like aqui embaixo, ativar o seu sininho e deixar um comentário, beleza? Então, gente, vamos lá que eu tô empolgadíssimo e essa é a ideia. Vamos lá. Pessoal, só para a gente contextualizar aqui, vamos colocar o link do dashboard que a gente já fez uma análise de um dashboard parecido com esse. Ele só estava com uma outra cara, tá? Mas ele é bem similar. A gente fez com outra cara para vocês verem que é importante a gente redesenhar ele, a gente colocar um outro design, pensar na marca da pessoa que você está fazendo aquele dashboard. Então é muito importante a gente criar essa relação, essa credibilidade com quem a gente está desenvolvendo o dashboard, tá? Então esse aqui é um dashboard de RH ou People Analytics, então análise de pessoas, né? Então é um nome utilizado para indicadores que são provenientes de recursos humanos. Então aqui temos más contratações, massa salarial. Então quais indicadores nós temos aqui? Se a gente for parar para ver quais indicadores nós temos um aqui de contratação, nós temos aqui de desligamentos, massa salarial, aí tem o headcount e o turnover. Então o headcount, o que é headcount, né? Muita gente me pergunta, às vezes eu coloco uma abreviação HC ou faturamento por HC, para eu entender como que está o quadro de funcionários, né? Então é importante a gente ter essa noção para a gente ver como que são os recursos ali dentro da nossa empresa. Então esses aqui são os principais indicadores. O restante são visuais, desligamentos por faixa etária, são análises, são outros elementos, tá? Que são análises mais específicas, mas que não são indicadores. Se a gente for parar para ver, analisar friamente, nós teríamos contratações, desligamentos, massa salarial, headcount e turnover, beleza? Então, turnover, o que é? É a taxa de rotatividade de funcionários. Então, como que a gente calcula isso? Como que tá? O que é um bom número? O que não é um bom número, tá? Então, é importante a gente ter essa noção, porque imagina, né? Se eu demoro 2 meses para contratar uma pessoa e essa pessoa demora 3 meses para a rampagem, para dar a boa performance dela, dependendo do nível, né? Com certeza. Imagina se ela não te der certo. Após esses 5 meses, tem que começar de novo. Aí vai ser mais 2 meses, mais 3 meses, já dão 10 meses. Então, isso é muito importante a gente ter noção. Porque as más contratações, elas afetam drasticamente o resultado. Nesse caso, afetou em 10 meses. Porque não ter uma pessoa que performa bem, afetou por 10 meses. E aí que eu pergunto para vocês, entrando agora para a gente analisar. Qual indicador falta nesse dashboard? Gente, o que eu gosto de fazer, né? Desde quando eu trabalhei com diretorias, conselho administrativo e assim vai. Eu gosto de entender o que seria bacana um diretor de people, um diretor de RH ter em mãos. Como ele prova que está bom ou se está ruim? Como que ele prova isso, né? Então, o primeiro passo que eu faço é um pequeno organograma das sub-áreas que temos numa área ali de RH. Vou abrir o PowerPoint aqui, só vou pausar para eu não perder muito tempo aqui com vocês. Então, vamos lá. Só para a gente entender aqui, uma área de RH, beleza? Diretoria de RH. Aí nós temos, que áreas nós temos dentro de uma diretoria de RH? Gente, é importante a gente separar por essas sub-áreas para ter uma noção, recrutamento e seleção, certo? Para entender se todas aquelas áreas que um RH é responsável, se ela está sendo olhada, tem um cuidado ali dentro disso. Então nós temos aqui treinamento e
desenvolvimento, famoso T&D. Temos aqui administração, como fala? Aqui temos a questão de segurança do trabalho. Temos aqui, deixa eu adicionar uma forma, mas aqui eu preciso levar. Temos o DP, Departamento Pessoal, DP. E aí a gente tem vários pontos aqui, né? Temos gestão de benefícios, planejamento de recursos humanos, quanto que a gente precisa contratar em relação às tendências ali que nós temos, diversidade e inclusão. Então nós temos diversos pontos aqui, tá? Então não estou deixando nenhum de fora não, tá? É só para a gente não... a gente entender o que tem dentro de uma área. E esse aqui, gente, é o papel de todo mundo que consegue analisar, deixa eu até sair da frente aqui, ó, de todo mundo que consegue analisar uma área como um todo. Não estou falando só de RH, mas o seu papel, por exemplo, como um analista, como um consultor, como um gerente, é entender quais são os principais pontos que eu deveria agregar para mostrar que eu estou agregando a estratégia. Porque se eu agregar a estratégia, a empresa cresce. Se a empresa cresce, eu ganho mais, contrato mais, vou ter mais responsabilidades. Aí tem gente que não gosta, mas conforme você vai crescendo, você consegue ter mais responsabilidade e aí tudo caminha nesse sentido. É uma hierarquia, certo? Então vamos lá. Se você pensar dessa forma, nós teríamos que ver aqui quais são os principais indicadores dessas áreas. Eu acho que esse é o principal ponto. Tipo, aqueles indicadores que a gente viu de turnover, vai entrar em recrutamento e seleção. Mas o que mais que a gente poderia colocar aqui dentro para saber se a gente está mantendo uma boa relação aqui dentro, se a gente está performando bem ou não. Às vezes eu chego para um dono de negócio ou um diretor de uma área e eu pergunto, espera aí que o café com dados está em dia, viu? Vamos lá. Então, a pessoa performa bem ou não? Como que estão os indicadores dela? Então é importante a gente ter essa noção e colocar aqui embaixo. A gente pode colocar de qualquer forma, né? Mas temos o turnover, temos aqui o tempo, né, médio de contratação, o custo por contratação e assim vai. E aí, gente, cada sub-área tem os seus pontos, né? Então deixa eu colocar aqui e reduzir. Tem os seus indicadores. E aí tem empresas que tem uma pessoa que cuida disso tudo. Tem empresas que a pessoa tem um gerente aqui, ou um coordenador, um gerente aqui, um coordenador, gerente aqui, e assim vai. Então, pessoal, como que essas pessoas respondem para o diretor, para a diretoria de RH? Eles precisam responder de forma que elas estão performando bem ou não. Então, o que eu olharia aqui toda vez que o pessoal fala, Eric, qual dado está faltando? Está faltando alguma coisa? Esse dashboard está lindo e maravilhoso, mas quais dados não estão aqui? Que não estão aparecendo para mim? E como que eu consigo medi-los? Isso é um ponto muito importante, tá? Não adianta nada eu encher de indicador e eu não sei nem como medir. Eu não tenho um sistema para isso, eu não tenho uma planilha para isso, o meu processo não está bem definido. Então lembra dos processos que a gente sempre fala aqui? Para a gente não esquecer, quem sabe já solta ao vivo, hein? Processos. Esse é o primeiro ponto, gente. Processos. Processos. Se não tem processos, não vai ter dados, tá? Então, aqui já começa a considerar que sem processos não há dados. Sem dados não há métricas, indicadores. E sem isso não há como eu fazer uma boa comunicação, uma comunicação eficiente com o meu time, com meus clientes e assim vai. E assim eu não consigo ter melhoria de processo, melhoria contínua e nem estar atento para inovações. Então, gente, esses são os 5 pilares que geralmente eu coloco para você entender se a sua área é uma área data-driven ou não, tá? Então, pessoal, eu sempre me questiono quais dados não estão aparecendo. Está faltando alguma coisa? Que lacuna está faltando aqui pra gente, tá? Então, esse é um ponto extremamente importante
Então, como que está a gestão de desempenho, como que estão todos esses pontos. Beleza, cada área tem que apresentar os seus indicadores para a diretoria, certo? Essa diretoria, vocês sabem se ela apresenta tudo isso para o board da empresa, para o conselho e etc? Você sabe? Geralmente não mostra tudo, tá? Mostra os principais que a diretoria está responsável. E aí é papel aqui de quem está desenvolvendo um dashboard, uma estratégia de uma empresa ou coletando os principais dados. O que eu posso fazer aqui para apoiar ainda mais a diretoria de RH? Então, isso que é importante. Porque aí eu posso ver a taxa de rotatividade é uma taxa boa, o turnover. Então, a pontuação, por exemplo, de engajamento de funcionários, o pessoal traz muito custo por contratação. Então, gente, a gente precisa calcular o ROI do investimento em treinamentos. Tem gente que nem sabe quais são os treinamentos que foram feitos na empresa, né? Então, como que eu calculo o retorno sobre aquele investimento? Aí o pessoal fala, pô, Eric, eu não tenho nem controle das horas de treinamento. Então, é aí que você começa. Eu falo que o primeiro passo é tirar da inércia. Como assim, Eric? Saia da inércia. Você precisa fazer uma análise seguinte. Você precisa pegar o que você consegue medir agora. Você sabe onde você quer chegar? É um ponto, mas por exemplo, calcular o ROI, o retorno sobre o investimento em treinamento, se você nem sabe quais são os tipos de treinamento que precisam, quais são os gaps que precisam ali dentro. Eu não preciso fazer treinamento só por fazer. Eu preciso identificar os problemas que eu tenho e fazer em cima daquilo. E aí eu começo a calcular os benefícios que aquilo vai me trazer, tá? Então isso é muito importante. Gente, dessa forma você começa a destrinchar todos os pontos, tá? Dentro de uma diretoria de RH. E aí você começa a montar essa estratégia, porque vai caminhar muito em linha com o que vocês querem mostrar. Então, isso é muito importante, tá, pessoal? É esse trabalho que eu gosto de fazer, de me questionar todas as vezes que a gente vai fazer um dashboard, tá? Então, aqui, más contratações era um indicador importante, desligamentos, turnover. Então, esse dashboard, ele é importante? Muito. Ele aborda tudo que uma área deveria abordar? Não. Mas aí depende de múltiplos fatores. Tem sistema, não tem, tem pessoa para fazer isso, não tem pessoa para fazer isso. O que é importante estrategicamente para a empresa nesse momento? Então tem coisa que é importante, mas nesse momento é impossível de calcular. Então como que eu vou calcular isso? Tá? Então a minha dica é essa, pessoal. Faça agora, você já destrinchou as sub-áreas, né? Então você identifica alguns possíveis indicadores ali dentro e aí depois você faz umas perguntas com esse pessoal. Pô, isso faz sentido a gente medir? É possível medir? Você tem um sistema, uma planilha que mede isso? E aí você vai dando o check ali dentro para ir identificando. Então, pessoal, a lição que fica aqui é que você precisa agora deixar ali o seu like, seu comentário, ativar o sininho para ter mais conteúdos como esse. E eu torço muito para você conseguir levar essa visão para os seus projetos, que você consiga levar essa visão para a sua estratégia da sua empresa. Então, o que está sendo medido hoje, que poderia ser medido e apoiar no crescimento da minha área, da minha empresa. Porque às vezes a gente calcula um monte de indicador que não precisa. Mas será que vocês estão calculando indicadores que realmente precisam? Então faça a pergunta, use a internet, use o ChatGPT hoje, coloca isso daqui lá, porque é importantíssimo vocês terem essas medições e entender sobre a estratégia. Indicador não é só algo para cumprir tabela. Indicador é algo para guiar a sua estratégia, guiar o seu time para melhoria contínua e crescimento, beleza? Então espero ter ajudado. Qualquer dúvida sobre essa visão estratégica, sobre os dashboards, pô, Eric, tem algum sistema, não tem? Tragam aqui, que vai ser bacana trocar com vocês essas mensagens, fechou? Tamo junto, valeu e é nóis!